Fernando e Albuque fala sobre o quanto as pessoas que têm depressão estão sofrendo na quarentena. Vamos perguntar isso ao nosso convidado de hoje, pastor Carlos Pacheco, que por sinal, já está conosco aqui do outro lado da linha, né, no nosso satélite, no PanNat 1, que é o satélite que liga os nossos entrevistados aqui. Muito boa noite, muito bom dia, né, ao nosso psicólogo querido Alexander Bess. Falei certo, Alexander? Ou é Bess? Falou. Olha, eu recebo o meu carinho aí na PAN, Fernando, Albuque. Pô, 1,85, 1,88, pô, eu tô pequeno, eu tenho 1,75. Então, aqui... Olha, parabéns aí pelo programa, acho que é um programa muito legal. É um programa que vocês fazem com muita interatividade, eu acho que com muito prazer, isso é importante, acho que é isso que está faltando hoje, né, para todas as pessoas. Então, esse carinho que vocês passam aí ao longo da madrugada, eu acho que é importante, até para pessoas como a Regina, por exemplo, que tem dificuldade aí para dormir, depois a gente pode até dar umas dicas se ela quiser, mas eu acho que é importante. Uma das dicas é assistir aí, estamos junto na PAN, né, que é muito importante, e eu acho que essa Ô, meu pai, vocês estão desconcentrados, né, com essa desconcentração toda, eu acho que é muito legal, porque isso mexe realmente com o humor das pessoas, e a gente está vivendo uma época de incertezas muito grandes, incertezas que são contínuas e constantes, elas não mudam, essas incertezas. A cada notícia que se dá, né, parece que a gente regrediu 3, 4, 5 passos, ao passo que no dia seguinte a gente pode dar uma quadra para frente, depois vem alguma notícia ou da OMS ou de algum outro veículo sanitário qualquer e realmente muda tudo, e essas mudanças geram incerteza, geram inseguranças, depressão e ansiedade. Pois é. Eu queria dizer para você, Alexander, que é uma proposta diferente, né? Meu sono é perfeito, dormia muito bem na madrugada, o meu problema mesmo foi financeiro, aí eu vim para trabalhar na madrugada, né? Pagou, a gente vem. O sono tava em ordem. Não, brincadeira. Brincadeira. Eu, graças a Deus, tenho um sono tranquilo, né? Eu brinco que onde eu encostar, eu durmo a qualquer hora do dia ou da noite. Mas aqui a ideia desse programa começou, né, como uma companhia na madrugada para as pessoas que estão vivendo esses momentos incertos, né? Para poder, sem dúvida, ter um alento, alguma coisa nesse sentido. Mas, o Alexander, a pronúncia certa do seu sobrenome é Bess mesmo? Bess, ok. Bom, Alexander Bess, que está conosco, é psicólogo, escritor, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, autor dos livros Inveja, o Inimigo Oculto, O que era doce virou amargo, O que era doce virou amargo, volume 2 e o volume 3, e também A Magia da Beleza Feminina, livros editados pela querida editora Juruá. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos e você pode participar mandando a sua pergunta aqui para o programa. Você pode mandar pelo WhatsApp 931 17 0620, pode tirar a sua dúvida pelo telefone 28709707, né? E também aqui no chat do YouTube, que a gente tá prestando atenção em absolutamente tudo que tá passando por aqui, viu? Albuque, quer começar? Posso começar com uma perguntinha? Fica à vontade. Eu vou fazer uma pergunta vendo o cenário da minha mãe, por exemplo. Ela tá louca pra sair de casa. Tá surtando, diz que não aguenta mais ficar nem um minuto em casa. E eu tô vendo que essa volta gradativa de comércio, tudo, quando abrir shopping, vai sair aqui todo mundo que nem um louco pra fazer compras. Eu queria saber mais ou menos como segurar essa ansiedade, principalmente as pessoas de mais idade. Bom, depois você passa todo o meu carinho para a senhora, sua mãe, né? Acho que é uma instituição muito, muito importante na vida de todos nós. Essa ansiedade vai ser uma ansiedade normal, ela vai ser uma ansiedade realmente generalizada. Eu não vou usar a palavra histérica, mas vai ser uma ansiedade generalizada coletiva, onde todo mundo vai querer ter a mesma ação em voar para shopping, voar para a rua. Eu acho que a tomada de consciência nesse momento é importante. O que é essa tomada de consciência?
Primeiro, a gente seguir as orientações de saúde, entender que, além de seguir as orientações de saúde, usar máscara, álcool gel e levar o álcool gel. Eu oriento as pessoas a levar o álcool gel, um tubinho pequenininho no bolso ou na bolsa, para quem é mulher, claro. Levar uma máscara sobressalente ou duas, dependendo do tempo que vai usar, que é importante. E ter a consciência que essa liberação ela é importante, é necessária, porque senão não tem como você segurar muito mais tempo, porque as pessoas estão começando a passar realmente necessidades alimentares, necessidades existenciais, né? Mas ir com consciência e entender que não é férias e não existe a cura ainda. A cura só vai vir através da vacina. Como é que você cura um vírus? Através da vacina, né? Vírus não se cura, vírus é um micro-organismo externo que vem realmente atacar o corpo humano. Então, para a senhora, sua mãe, se você puder ter um diálogo com ela, um diálogo para que ela realmente possa ali pautar as suas saídas, e que essas saídas ela não fiquem muito, muito perto de aglomerações, e que ela esteja protegida com máscara, que ela esteja protegida com álcool gel nas mãos, vai ser muito importante. E para que ela faça essas saídas, o Albuque, em doses homeopáticas, né? Que ela não fique 5, 6 horas no shopping. Eu não sei qual que vai ser o horário permitido de abertura, talvez seja 4 horas, eu não sei, não acompanhei. Mas, de qualquer jeito, fazer com que essas saídas sejam saídas realmente gostosas. E eu não censuro a sua mãe, porque, veja, saiu algumas matérias nos Estados Unidos, onde todos os psiquiatras em tom uníssono, eles realmente falaram que a saúde mental mundial está muito abalada, e as pessoas não têm mais como realmente segurar a saúde mental, porque, veja, não existe preparação mental humana suficiente para que a gente viva uma situação dessa. Então, a liberação é importante, mas a gente tem que atuar com essa liberação com segurança e com responsabilidade. Máscara, álcool gel e se afastar de aglomerações e realmente, se puder sair um dia sim, um dia não, alguma coisa nesse sentido, mas que realmente as pessoas não engrenem nessa coletividade histérica, vamos dizer assim, nesse sentido, né, não no sentido negativo, mas no sentido positivo, porque todo mundo quer sair, todo mundo quer andar, ninguém mais aguenta realmente ficar em casa. Então, eu acho que a responsabilidade, junto com a tomada de consciência, são as melhores dicas para a gente entrar agora nessa reabertura que é tão necessária e importante. Tá aí, muito bom. Pergunta que vem dos nossos ouvintes aqui, Alexander. Eu não entendi o que o Newton quis dizer, eu vou replicar, porque o especialista é você, né? Apesar de você já ter me dado o meu currículo, obrigado, eu acho que a palavra que melhor me define, eu sou um estudante eterno. Eu acho que eu sou um grande estudante das ciências mentais. Eu acho que é isso que realmente a gente é, né? A gente já vai aprendendo todo dia, cada paciente, cada literatura que a gente tem o prazer ali, a oportunidade de ler, realmente nos ajuda muito a compreender e ajudar as pessoas, porque por mais que vocês tenham aí uma interatividade muito gostosa e tem essa pegada do humor que eu acho fantástica, a minha obrigação aqui é tentar trazer algumas palavras de conforto emocional, sentimental para as pessoas, né? Uma melhoria psicológica aí para que elas vivam nessa época mais confortavelmente dentro do ponto de vista da saúde mental mesmo. Uhum. O Newton Garcia: Fernando, pergunte ao psicólogo sobre homens super sensíveis de hoje em dia. O que é um homem super sensível? Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que os homens sensíveis são realmente uma nova tendência. Eu acho que, por que não explorar essa sensibilidade? Por que não assumir que você realmente é sensível? Agora, respondendo aí ao Newton, é o seguinte: para você falar em sensibilidade, você está falando em caráter, você está falando em estrutura de personalidade. Não é todo homem que é sensível. Essa questão da sensibilidade, ela está muito ligada como foi a sua formação de caráter, que a formação de caráter é o que molda a nossa personalidade. E se esse caráter de sensibilidade, ele pode ter sido herdado via DNA por algum parente, por avó, pelo avô, pela mãe, pelo pai, não importa. Mas eu acho que, assim, as pessoas sensíveis, elas são pessoas realmente bem premiadas na vida, porque é muito legal você ser sensível, ser emocional, mas ao mesmo tempo você precisa tomar cuidado para você não se machucar relacionalmente, né? Não só relacionalmente, como em todas as outras adversidades que a vida nos coloca.
Então, explore sim a sensibilidade. Eu não vejo problema nenhum dos homens ser sensíveis, eu acho que tem que ser mesmo, né? Eu acho que aquela questão de machismo já acabou há muito tempo. Eu acho que hoje você ter uma atitude machista está completamente fora de contexto. O homem sensível, quem vai mais curtir esse homem sensível vai ser a companheira dele, né? Isso é fato. Então, realmente, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que teria que ter até mais homens sensíveis do que tem, porque realmente não são todos os homens que são sensíveis mesmo. Eu sou um poço de sensibilidade. Eu também. Eu sou. Eu quase tomo banho com Sensodyne. Maravilha. Olha aí, tá de vendo? tão sensível que eu sou. Que bela piada, né? Foi de improviso essa agora. O Albu que gostou, né, Leandro? Foi de improviso. Eu adoro piada ruim. Ao invés de sabonete, eu uso Sensodyne. Tão sensível. Nossa, Sensodyne, maravilha. Albuque, tem mais alguma aí? Aqui no WhatsApp, a Roseli de Campinas, ela nesse momento de pandemia e tal, tem muita gente com depressão. E como que a gente pode ver sinais de uma pessoa que começa a ter um plano de tirar a sua própria vida? Que ela até falou um caso de um amigo do neto dela que falou pelo WhatsApp com o neto dela que ia se matar. E ele só não se matou porque todo mundo se mobilizou pra falar com a mãe do menino e tal. E meio que... Quais sinais que a pessoa tá apresentando, esse momento de depressão e tal? Maravilha. Bom, em primeiro lugar, um beijo aí pra Roseli, aí cidade de Campinas, cidade gostosa, né? Uma mini capital, muito legal. A depressão é um problema sério, né? A depressão é um sentimento contínuo, é uma doença, ela pode ser uma doença psicológica, quando ela é uma depressão que a gente chama de depressão exógena, que vem de fora para dentro, ou quando ela é uma depressão endógena, que aí é o transtorno depressivo maior, que vem de dentro para fora, e aí é mais complicado. A depressão, ela é uma psicopatologia, ela não está associada a nenhum tipo de outra doutrina, seja doutrina religiosa, seja qualquer outro tipo de doutrina. Ela é uma doença exclusivamente mental, catalogada e que leva a óbito. Os primeiros sinais da depressão é o auto-isolamento e a abdicação, ou seja, você larga a higiene em primeiro lugar. Então você deixa de escovar o dente, você começa a ter preguiça para tomar banho, lavar a cabeça, se arrumar. Esses são os primeiros sinais. O auto-isolamento. Então a gente está vivendo uma época, eu não gosto de usar a palavra isolamento, eu gosto de usar a palavra distanciamento, porque tudo aquilo que a gente usa na palavra isolamento, ela é uma conotação ortográfica e gramatical errônea e totalmente negativa e ligada a transtornos realmente psicológicos, transtornos psiquiátricos, que os psicopatas se isolam, as pessoas neuróticas, a neurose é normal, todos nós somos neuróticos, né? As pessoas neuróticas têm a fobia, os transtornos fóbicos, a fobia social, por exemplo. Todas essas pessoas, não só da saúde mental psiquiátrica, como da saúde mental psicológica, são pessoas que se auto-isolam. Então, o isolamento é muito complicado. Nessa época de distanciamento, as pessoas depressivas ou pessoas que tinham tendências depressivas e não eram ainda evaporadas, quer dizer, não eram demonstradas para o meio que elas vivem, agora pode acontecer por causa desse terrível estímulo externo que a gente está vivendo, que é a pandemia. Então, quando uma pessoa fala que está a fim de se matar, eu recomendaria prestar muita atenção nessa fala, porque essa fala é uma fala verdadeira. Então, como é que você vai realmente ajudar essa pessoa? Ouvindo essa pessoa, encaminhando ela para os veículos, né, de atendimento certo, que é os psiquiatras e os psicólogos, e principalmente dando muita atenção. Não só dando atenção, mas também tentar manter o tempo dessa pessoa ocupada. Eu estou escrevendo um livro sobre depressão, ele está longe ainda de se acabar, não tem um título definido ainda. Seria o meu 8º livro na ordem que se segue. Mas a depressão, ela não pode, a pessoa não, que é depressiva, ela não pode realmente ficar sozinha e não ter atividade. Então, gerar uma atividade para essa pessoa que é depressiva, ocupacional, diária, é muito importante, porque vai se reverter numa terapia ocupacional, vai ser muito importante isso, para que essas pessoas possam realmente ali manter o tempo ocupado. Quanto mais o tempo se mantém ocupado, menos o cérebro vai ter tempo de pensar em se matar
ou se isolar, ou se sentir triste, porque a depressão, a melhor definição de depressão é um sentimento de tristeza consistente e persistente, que ele não passa, né? É diferente de uma pessoa, quando não é depressiva, ela fica triste, e daqui 2, 3 dias esse sentimento vai embora. É totalmente diferente. Então, manter essa pessoa ocupada e dar atenção, mas principalmente escutar o que ela está falando, e a partir dessa fala, promover ali a atenção, promover os cuidados, promover o carinho, intensificar os contatos com essa pessoa, especialmente hoje os contatos virtuais, que é o que a gente está fazendo, porque a liberação não foi ainda totalmente, chegou no seu ápice, a gente está começando a liberar algumas coisas agora. É importante. Uma coisa que eu gosto muito de indicar para quem é depressivo, olha, compre um animalzinho. O cachorro é a melhor companhia para as pessoas depressivas. Por que o cachorro? Todos os animais são importantes. Cada um tem o direito de escolher. Não vou falar aqui que o animal A, B ou C é melhor. Mas os estudos psiquiátricos e psicológicos, eles mostram que a interação, né, do ser humano com o animal cachorro é a melhor que existe, justamente para promover o amor, especialmente nessa época que a gente não está podendo abraçar, que a gente não está podendo extravasar realmente os sentimentos. O cachorrinho vai ter essa finalidade de você poder doar aí todo o seu amor, todo o seu carinho para ele, e ele vai realmente ocupar o seu tempo de uma maneira muito gostosa e vai realmente diminuir o seu quadro de depressão, e a sua sintomatologia depressiva realmente vai aí ter um decréscimo bem significativo. Alexander, o João Carlos pergunta aqui, ó, dicas para superar a fobia social, ansiedade social e timidez, sobretudo, que é um grande problema para aqueles que lidam com o público e com a vida. Bom, abraço aí pro João. A fobia social, a timidez, elas estão engendradas no mesmo caráter, que é o caráter intrínseco, né? Então, assim, o exercício. Então, aos poucos. Então, por exemplo, dependendo do tipo da fobia social, uma pessoa que mora em prédio, por exemplo, ela vai sair para o seu trabalho, ela vai encontrar com alguém no elevador, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para trás, ela vai esperar o elevador, tá? Não tem nada a ver com a pandemia, tá? Ela vai realmente esperar esse elevador voltar, e a partir do momento que esse elevador voltar e estiver sozinha, ela vai. Então, pequenos exercícios interativos, né, são muito importantes. Falar em frente ao espelho é muito importante também para vencer a timidez. Procurar uma ajuda psicológica, ajuda psicológica com psicólogos ou psiquiatras que possam ali dar a devida atenção para essa pessoa, para que ela possa ali na terapia realmente recuperar a autoestima, investir na sua autoestima, acreditar nela. A primeira dica que a gente dá funcional para a pessoa que tem fobia social e o medo de falar em público é valorizar a autoestima e acreditar no seu potencial. Entender que você não é uma pessoa menor em relação a ninguém, né? A fobia social e a ansiedade está muito nesse sentido, elas estão muito ligadas aí a uma diminuição de caráter. A pessoa também se acha muito inferior a alguém em alguma comparação que ela faça, então não faça comparações. Tente realmente exercitar o seu eu interno e colocar esse eu interno para fora. Acho que isso é muito importante para que realmente a pessoa perca o medo. E vai ter que ter muita paciência e muita calma, porque não é um processo fácil. É um processo que a gente chama de dessensibilização sistemática. A pessoa vai se dessensibilizando desses sintomas, né? O legal é que a fobia social é totalmente tratável e totalmente curável, né? Ela faz parte da ordem neurótica das doenças, então tudo aquilo que é da neurose tem cura e tem tratamento, o que não tem cura e não tem tratamento é o âmbito da psicose, da sociopatia, da psicopatia e da prevenção sexual. Mas tudo aquilo que se encontra dentro da esfera neurótica é altamente tratável. Então isso é muito legal. O importante é que a pessoa tenha calma, né, e saiba realmente ali, através dessa calma, esperar. Sessões de relaxamento mental é muito importante, né? E sessões para valorizar o autocontrole, muito bom também. E não deixe também de treinar em frente ao espelho, de falar e de se permitir interagir com alguém. Não tenha medo de errar. Na vida a gente aprende através do erro. É sempre erro e acerto
Infelizmente, essa é uma fórmula totalmente retórica, mas funcional. Então, não se culpe pelos erros, né? Quanto mais você acreditar em você, menor vai ser realmente a sua carga de fobia social. Muito bem. Tem mais pergunta aqui. Se a gente conseguir responder em um minuto até a gente ir pro break um pouquinho. Bater recorde aqui. Então, pra gente poder ir pro break e responder mais pessoas. O Matt, né, o Matheus de Valença pergunta: como superar a solidão e a carência afetiva? Bom, a solidão, é importante a gente nunca confundir solidão com solitude, são processos completamente diferentes. A solidão, ela é uma das sintomatologias da depressão. Então tem que ver o que aconteceu se essa pessoa é uma pessoa depressiva, e aí se ela for realmente depressiva, fazer esses tratamentos que a gente já falou aqui um pouquinho antes, para melhorar essa depressão. Ou então a solidão também pode ser uma das manifestações da timidez. A pessoa é tímida, não consegue realmente ali se relacionar com alguém e prefere ficar só por uma deficiência de afetividade social, de coro social. Então, praticar realmente a vida conjugal é muito importante, e sair dessa solidão, realmente, o que falta na solidão? Inspiração e motivação. Então, ver o que dá inspiração e motivação na vida dessa pessoa, para que realmente esse processo de solidão ele possa ser melhorado na medida que o tempo vai passando. Também leva um pouquinho de tempo, mas não descartar os sintomas depressivos e ver se essa solidão não está associada à depressão, ou é apenas uma solidão associada a um caráter pessoal, ou até uma época particular que ele está vivendo em função de algum motivo, seja ele qual for, um término amoroso, uma decepção, enfim, não importa. Então, toda solidão tem uma explicação. O importante é chegar a causa dessa solidão, e aí realmente tratando essa causa, o sintoma que seria a solidão, ele vai desaparecendo. Muito bem. 1h29, a gente vai rapidinho para um break aqui no rádio, a gente segue aqui na internet. Para quem está nos acompanhando, Alexander Bess, que é psicólogo, está aqui conosco hoje. 1h29. Bom, estamos aqui com Alexander Bess. O Newton Júnior pediu para perguntar sobre os seus livros. Você falou que está escrevendo mais um, né? Quais são os que... Eu já dei o nome aqui de alguns, né? Que são... Deixa eu ver aqui. Inveja, o inimigo oculto. O que era doce virou amargo. Ele passa na Califórnia, onde eu usei o pano de fundo quando eu estudei lá. Eu pude realmente aproveitar essa minha experiência. Uhum. O que era doce virou amargo é uma trilogia que mostra o porquê dos relacionamentos não estarem legais. Certo. Também tem vários cenários ali, tem uma história de amor muito legal, que aí 1 mais 3, 4. O meu quinto livro chama Magia da Beleza Feminina, que é um livro de autoajuda exclusivamente para as mulheres, onde eu trabalho a autoestima da mulher e o conceito de positividade interno dessa mulher, né? Porque a beleza tem que vir de dentro para fora e jamais de fora para dentro. E o sexto livro que eu acabei agora, recentemente, que chama Os Encantos da Paixão. Eu estou escrevendo agora um livro sobre matrimônio, né, que é o meu 7º livro, e esses livros que eu citei, eles já foram traduzidos e estão sendo em breve lançados. 2 deles já foram traduzidos e estão sendo lançados no mercado internacional em breve. Além desses, eu estou escrevendo sobre depressão, estou escrevendo um livro sobre ansiedade e síndrome do pânico, chamado Mentes em Ebulição. E tem mais alguns na fila ali, sempre na linha da autoajuda, mas dentro de todos esses da linha da autoajuda tem a questão ali do romance, né? E a gente escreve justamente, acho que não só para entreter, eu acho que o público, as pessoas de uma maneira em geral. A minha literatura é muito voltada para as mulheres, de uma certa maneira. Eu sou um cara bem feminista, eu estudo bastante. Estamos de volta aqui com o nosso Tamo Junto na Pan. Só um minutinho, Alexander, que a gente tá voltando também aqui pro rádio, né? Continuando então a sua fala, pois não. Então, basicamente para a mulher, né? Sempre reforçando a estrutura mental da mulher, apoiando a mulher em todos os sentidos.
E eu acho que os livros de autoajuda para as mulheres, eles têm muita funcionalidade, acho que é muito importante, porque eu opero diretamente na autoestima da mulher. Mas obrigado aí, Nilton, aí pela pergunta. Mas é uma estrada longa, né? A estrada literária é uma estrada longa. Eu assinei 2 contratos agora, lá fora. Só os livros não foram lançados ainda por causa dessa pandemia, então fica um pouco complicado, né? Porque essa pandemia atrapalhou a vida de todo mundo, profissional, sentimental, social, sexual, todas as esferas que compõem as nossas vidas, né? Até as religiosas realmente foram ali atrapalhadas. Então, é importante que a gente tenha muita calma, muita tranquilidade, saber realmente controlar a ansiedade nesse momento, e para que os nossos projetos logo comecem realmente a ser concretizados. Olha, a rotina das empresas, Alexander, e das famílias acabaram mudando muito, né? Pessoas demitidas, trabalhando em home office, essa angústia do isolamento, medo da contaminação, acabaram aproximando aí casais a uma convivência 24 horas, né, por dia. O desejo pela falta e também a convivência contínua traz conflitos, né? Como superar isso? Como fazer um relacionamento sobreviver à quarentena e como tirar vantagem desse confinamento para um casal? Tá, bom, em primeiro lugar, você falou uma coisa muito importante aí na sua pergunta, mas deixa o Albuquerque falar também de vez em quando, senão ele vai, 1,88 m não dá pra encarar não. Ele vai ficar bravo. Só o Mike Tyson. Ele vai ficar bravo. Eu vou até confessar que essa pergunta foi ele que escreveu. Você falou uma coisa muito interessante, que significa o quê? A gente está isolado para quê? Para nós não adoecermos. Né? Esse distanciamento é para você não adoecer. E não é uma doencinha qualquer, uma doença que pode ter conotações severas, com desfechos nada interessantes. Então, esse isolamento ele criou uma ansiedade exclusivamente pandêmica, que você está ali na angústia, como você falou na sua pergunta, você está na angústia de você não ficar doente, mas é uma ansiedade diferenciada que não existia até 2-3 meses atrás, né? Já é uma terminologia americana, já vai ser catalogada dentro do rol de doenças da saúde mental, mas também que interfere negativamente na convivência do casal 24 horas por dia, porque às vezes a pessoa está mais preocupada em não pegar a doença do que dar atenção ao seu cônjuge ou à sua cônjuge, né? Ao seu companheiro ou à sua companheira. Eu gosto de usar muito essa palavra, companheiro, companheira, independente do rótulo, se é namorado, noivo, marido, esposa, porque o que você é mesmo daquela pessoa que você está unido afetivamente, emocionalmente, é companheiro. Companheiro abrange tudo, né? Abrange todas as conotações que um casal realmente deve ter. Agora, para quem tem ansiedade e síndrome do pânico, conviver com essa questão diária da pandemia é muito sério, porque a pessoa vai estar mais preocupada em respirar, porque a ansiedade é um transtorno mental totalmente psicopatológico, é uma doença mental, mas ela ataca diretamente, não fisicamente, claro, mas ela ataca diretamente pela influência mental, de onde que ela se origina, as esferas pulmonares e cardiológicas. Então, a ansiedade, ela adora mexer com a respiração e com o coração, né? Que são sintomas muito parecidos com o da Covid, porque você vai achar que você não está respirando, o coração está batendo rápido, aí você começa realmente a ficar quente, porque a pressão arterial vai subir, você vai achar que está com febre e essa coisa toda. Então, primeiro lidar com tudo isso para quem tem ansiedade, para quem tem a síndrome do pânico, para depois tentar realmente, a hora que tiver mais calma, conviver com o seu par. Essa pandemia, ela vai unir muito o casal, mas ela vai desunir muito o casal. Então, ela vai permitir que os casais se conheçam, né? Ou então avaliem as esferas do dia a dia, mas se você puder dar pequenas pausas dentro da sua residência nesse convívio, ou fazer atividades que você gosta, e procurar realmente não trazer neste momento, o momento não é de fazer o DR, discutir a relação. Por quê? Porque você não tem vazão social, você não tem vazão para o meio externo. Não adianta você realmente trazer algum assunto desagradável e você criar ali um clima mais tenso do que a gente já está vivendo, de que é dialogar com a própria esfera existencial, né, de você realmente ficar vivo,
e aí você pode realmente provocar uma discussão verbal, e naquele momento nem você e nem ela vão ter para onde correr. Então, o momento é de realmente tentar trazer positividade, ver até onde até avaliar algumas coisas que você errou, deixou de errar, o que você está fazendo, o que você poderia estar fazendo, e pensar também, meditar se é o relacionamento que você quer estar, né? Porque se não for um relacionamento que você quer estar, assim que acabar tudo isso, aí depois você se manifesta, e de uma maneira muito agradável, de uma maneira muito nada de violência, nada de agressividade. Eu acho que sempre com respeito. A mulher, ela tem que ser tratada com respeito. Me preocupa muito essa convivência, porque esse estresse, se você pega uma pessoa agressiva, essa pessoa agressiva, ela vai realmente manifestar essa agressividade, e a agressividade é um traço de caráter imutável, não se muda a agressividade. Nós na vida mudamos gostos, estilos, preferências, opiniões, né? O Albuquerque está de rosa, mas ele pode, bonita malha, bonito moletom inclusive, mas você pode amanhã vir de amarelo, de azul, o Fernando aí está com óculos, pode vir com óculos, não importa, tudo isso é mutável. Né? Opiniões políticas também são mutáveis, mas caráter você não muda. Se você, a gente estava falando da sensibilidade, a pessoa sensível, ela é sensível, ela não vai mudar, porque essa é a formação de caráter dela. A pessoa agressiva, ela é agressiva. Então, esse convívio conjugal, doméstico, ele vai ser muito moldado por essas esferas mentais que regem os caráteres dos integrantes dessas relações, né? Dessas relações íntimas, passionais, ou amorosas, ou relacionais, enfim. Então, e aí, nessa pandemia, a gente vai descobrir que existe apenas 2 tipos de relação matrimonial: relação conjugal social e relação conjugal passional. Quando a gente fala em paixão, em uma relação passional, a gente está falando de uma relação amorosa passional, porque o amor, ele depende da paixão para sobreviver, porque é na paixão que você tem os elementos de atração, de desejo, de vontade, de respeito, de companheirismo, de tudo. Quando uma relação ela é moldada apenas pelo fator da sociabilidade conjugal, ou seja, que você tem que demonstrar para o meio externo que você está casado, que você está casada, ou por motivos religiosos, ou por motivos familiares, ou até por motivos pessoais, por causa do seu pai e sua mãe, de repente, inconscientemente, o seu inconsciente entendeu que eles não se deram bem no casamento deles, mas você pode e deve cumprir essa tarefa, então fica muito complicado. Essa pandemia vai ser muito reveladora nesse sentido, e ela vai ser um divisor de águas, mostrando quais são os casais que realmente vão ficar juntos ou quais são os casais que não vão ficar juntos. A minha grande preocupação é como é que vai dar esses términos quando eles derem, né? Se vai ser um término realmente amistoso, que é o que deve ser, com muito respeito, sem lavação de roupa suja, porque a gente não tem, como eu falei, não tem como você vazar para o meio externo, então não é o momento de você realmente lavar essa roupa suja, mas é o momento de você ponderar, especialmente psicologicamente, e fazer até uma meditação psicológica, pensando no que você poderia, o que você quer para a sua vida. Esse é o momento, é de realmente o que você quer relacionalmente falando. Então, acho que essas são as melhores dicas, mas também tentar promover um convívio totalmente ali afável, totalmente amistoso, enquanto realmente todos nós estamos ainda nesse cárcere de distanciamento, né, que busca uma positividade, que a gente fica saudável. Agora está se abrindo aos poucos, então também respeitar essa abertura, respeitar o trabalho do outro, o trabalho da outra. Às vezes a pessoa chegou em casa cansada, e o outro queria conversar, ou a outra queria conversar. Não é o momento, é entender qual que é o momento de conversa, se há uma disponibilidade física e emocional para que essa conversa se desenrole. Né? Lembrando que, para encerrar a resposta, não existe relacionamento sexual íntimo razoavelmente ótimo ou bom sem que o convívio social do casal, o convívio social que eu digo é apenas relacionado ao casal, não é em festa, balada, essas coisas todas, não é isso, mas é que a sociabilidade conjugal do casal tem que estar muito aferida para que a intimidade possa também ser praticada e desenvolvida, senão não tem como, tá? Deixa só... E se eu colocar filhos aí no meio, que a gente falou muito de casal, tá? Eu vou falar meio experiência própria. Tem uma menina em casa, não para.
tem que fazer aula via videochamada. Criança, você bota uma criança de 8 anos para fazer aula em videochamada, é a mãe louca de um lado, o pai louco do outro, e ela gritando para todo lado e a cachorra latindo no canto. Como gerenciar... Então, você tem uma filhinha de 8 anos. Tenho. Maravilha, parabéns, eu também sou pai, então eu sei o que é. 8 anos já é uma criança que já está com seu aparelho intelectual se formando, né? Não está totalmente formado ainda, mas está se formando. 8 anos é o último ano do limite de que o caráter se fecha. O caráter de todos nós, ele se fecha aos 8 anos de idade. Então, toda a atenção e toda a paciência, e se você puder, Abuque, conversar com a sua filhinha na linguagem que ela entende, eu acho que é o primeiro passo. Sempre mostrar para ela o porquê que a gente está em casa, porque a criança tem uma energia muito grande, né? E para a criança é muito doloroso não poder descer. Você mora em prédio, creio eu. Então, sim, como todos nós. É muito doloroso não poder descer no parquinho, não poder ver os amiguinhos do prédio, ou brincar na escola, com os amiguinhos da escola que vêm em casa e vice-versa. Então, tentar aí moldar, preencher esse tempo da criança com atividades que ela gosta, e, se possível, direcionar um pouco para você, para poupar a tua mulher, aí depois direciona um pouco para ela, para poupar você. Quer dizer, aí é você que vai fazer uma planilha diária das atividades que vocês possam fazer. Para quê? Para que não haja a rotina, porque veja, um casal que é casado conjugalmente, com uma visão apenas social, ele vai ser realmente ladeado pela rotina e pelo marasmo e, consequentemente, pelo tédio também. Um casal que é moldado pelas estruturas passionais amorosas, ele não tem realmente o tédio e não tem o marasmo, porque a própria paixão, ela promove a criatividade, a motivação, a inspiração. O meu 6º livro, que é um livro de paixão, que tem mais de 200 páginas, ele revela todas as estruturas passionais, como é que a paixão funciona. E hoje em dia, nos Estados Unidos, você tem uma terminologia nova que chama Passionate Love, que é o amor passional. Então mostra, né, os grandes mestres americanos hoje da psiquiatria, da psicologia, mostram que o amor ele tem que ser um amor passional e não um amor conjugal. Então, tendo essa estrutura passional, a criatividade e a motivação automaticamente estão ali dispostas, porque faz parte realmente do mecanismo passional. Agora, tudo que você puder inovar, inove, sempre procurando a positividade. Agora, a criança vai precisar de atenção, vai precisar de muita cooperação e vai precisar de muita atividade para fazer, porque a gente está entrando no 3º mês de quarentena. Então, não é uma brincadeira qualquer, não é 3 semanas, não são 3 dias. E o problema é que nós não estamos de férias, ninguém aqui está de férias, né? Então isso complica um pouco mais ainda. Então, se você puder direcionar suas tarefas um pouco para você, um pouco para ela, e até deixar um certo espaço para sua filhinha promover alguma brincadeira, algum joguinho, alguma atividade literária, ou alguma atividade de desenho, que ela gosta, não sei se ela gosta de pintura, quer dizer, tentar explorar aí o que ela goste, e até o cachorrinho também, porque ela possa brincar aí com o cachorrinho. Eu acho que é muito importante para que queime um pouco as rotinas de vocês, e de repente vocês podem, por exemplo, fazer um piquenique no meio da sala, fazer uma tendinha ali, fazer um cinema ao ar livre, como se vocês estivessem num drive de cinema, né, aqueles americanos. Então, assim, promover atividades que possam unir a família inteira, em alguns momentos, coletivamente, mas em outros momentos, para que cada um de vocês, você, sua esposa, sua filhinha, né, e possam aí ter a sua individualidade, enfim, e realmente não atropelar o outro pelo fator cronológico, que eu sei que não passa quando não tem atividades a serem feitas. Eu acho que essa seria, assim, a priori, a melhor dica que eu poderia dar aí para você. Alexandre, temos algumas perguntas aqui, a gente vai ter que responder elas meio que a toque de caixa por conta do nosso tempo, né? Tá, quanto tempo a gente tem? Nós temos 14 minutos. Olha, pior, quando a gente faz um programa de TV, o rádio, não importa, independente da emissora que seja, e a PAN eu tenho um carinho muito grande, é uma emissora que eu tenho muito, muito respeito e gosto muito, me identifico muito. É muito triste quando está acabando, né? Gostoso, porque você está fazendo, você está
quer dizer, uma pessoa que escutou o que eu falei hoje, a gente sabe que não é uma pessoa só, mas aquela pessoa que escutou alguma coisa que eu pude falar aqui e pôde fazer uma diferença na vida dela, para mim, realmente uma satisfação imensa. Não, sem dúvida, é fundamental, né? Quanto mais pessoas nós conseguimos sensibilizar, né? Claro. O Felipe Rocha, ele pergunta como se livrar da tristeza profunda. Bom, aí a gente tem que ver o que é... Qual a raiz disso, né? Ao Felipe, um grande abraço. Então, Felipe, você tem que ver como é que começou essa tristeza, né? Há quanto tempo você é triste, há quanto tempo essa tristeza está ali ladeando ali a sua estrutura mental, se houve algum fato específico, se você associa isso a algum término ou algum não término, mas importante, a melhor dica para a gente ser curto na resposta, é você ver o fator cronológico. Há quanto tempo está essa tristeza? Se ela tiver mais que 6 meses, eu aconselharia a você procurar um profissional para ele tentar identificar melhor os motivos dessa sua tristeza e dar uma diretriz mais específica para você. A Daniela. Fernando pergunta se síndrome de pânico tem cura ou só remissão dos sintomas. Um beijo para a Daniela. Daniela, a síndrome do pânico ela é totalmente curável e tratável. O que não é curável é o transtorno de ansiedade. Para você ter síndrome do pânico, você tem que ter o transtorno de ansiedade, tá? Diferente de você ser ansioso por algum motivo qualquer. O transtorno de ansiedade é uma condição mais perene, né? Onde ele fica mais tempo ali na vida da pessoa. Mas a síndrome do pânico, ela é totalmente tratável e totalmente radicável. Ela pode ser muito bem tratável e nunca mais voltar. Do ponto de vista psicológico, o Lino mandou aqui pra gente um superchat, inclusive. Qual a diferença para a sociedade entre a época do surgimento da AIDS e do surgimento do Covid-19? Olha, o preconceito com a AIDS, eu acho que foi um preconceito muito duro, né? A priori, ela começou aí num gueto homossexual, se provou que não era uma doença só disso, se fosse realmente só em relação a homossexuais, nenhum hétero teria, mas a AIDS demorou um pouquinho para ser identificada. A diferença, basicamente, assim, são duas doenças, duas patologias causadas por vírus, mas a Covid e a AIDS é a transmissibilidade, né? Como é que você pega a AIDS? Um sexo sem proteção, transfusão de sangue e uso de seringa de drogas. Então, você evitando isso, você pode ter qualquer conduta sexual, lembrando que todas as condutas sexuais são normais. O sexo, ele, em hipótese alguma, ele nunca foi, jamais foi biológico, né? Eu acho que é uma coisa que a OMS fez muito importante em 1990, quando ela retirou o homossexualismo das patologias, né? Isso já é uma coisa que já deveria ter feito há 50 anos atrás em relação à época, isso foi em 1990, porque a sexualidade, se você tem uma orientação hétero ou homo, você nasce com isso, é uma questão de alma, uma questão de você, né? Daria pra gente falar até amanhã, mas dando uma resposta curta é isso. Sim. Então, a diferença basicamente é na transmissibilidade. A Covid você pega pelo ar, né? Ou pelo espirro, você não pega AIDS beijando alguém na boca. Então, a Covid você vai pegar no aperto de mão, no abraço. Então, assim, tomar cuidado apenas com a transmissibilidade. E os mesmos cuidados que você tem que ter para você não pegar o HIV, é os mesmos cuidados que você tem que ter para não pegar a Covid. Que aí, no caso da Covid, é máscara e álcool gel na mão. Né? E a AIDS, eu espero que um dia possa ter vacina e as pessoas possam ter suas práticas sexuais de acordo com as suas orientações, com mais tranquilidade do que com pânico. Mas olha, a camisinha com gel é a melhor dica para você nunca pegar nenhum tipo de doença sexualmente transmissível. Muito bem. O Diego Marques pergunta: Fernando, pergunte a ele se acha que um comportamento suicida é algo de uma pessoa fraca e egoísta. Não, de jeito nenhum. Eu acho que para você ter um comportamento suicida, você tem que ter uma ideação suicida. E para você ter ideação suicida, antes de você ter a ideação suicida, você tem que ter o caráter depressivo. O que vai motivar você a se suicidar ou ter pensamentos recorrentes nesses sentidos é a depressão. Por isso a importância do abraço, do afeto, da atenção, e você pode realmente reverter esse pensamento. Eu não vejo uma pessoa suicida como fraca, pelo contrário, para você tirar a vida você tem que ser muito forte,
né? Você tem que ter uma estrutura emocional de muita força, e aí que entra principalmente o papel do psiquiatra, onde a dose do remédio do antidepressivo tem que ser muito bem ministrada, porque se você dá uma dose errada e essa pessoa ela fica muito poderosa, entre aspas, vamos dizer assim, ela pode realmente, e se ela já tinha essa ideação de suicídio, ela pode se suicidar. Então, prestar sempre atenção na fala da pessoa, no comportamento dessa pessoa, é importante. Eu não vejo como egoísmo, porque às vezes ela entendeu que a saída era essa, né? É difícil você avaliar, porque cada pessoa é cada pessoa, mas assim, a toque de caixa, como você falou, acho que a melhor resposta prontamente é essa. Então, dar atenção para essa pessoa e fortalecer o sistema mental dessa pessoa pode realmente fazer com que ela abandone a ideia do suicídio. Tudo vai depender de cada pessoa e quais são os motivos que levam a essa depressão, que tipo que essa depressão veio, há quanto tempo ela está, qual que é o grau dessa depressão, enfim. Daria para a gente falar até amanhã, mas a gente não tem tempo, enfim, é mais ou menos isso. A Laura Cardoso, hipnose ajuda a curar fobias? Então, Laura, eu não sou especialista em hipnose, tá? Eu não saberia te responder, porque a hipnose é uma terapia alternativa, ela não faz parte do campo da psicologia e da psiquiatria, que é o que eu trabalho, né? Desculpa, eu não estou habilitado a te responder hipnose, mas eu acho que, completando a pergunta da Laura, tudo aquilo que a pessoa faz acreditando, mesmo que seja uma terapia alternativa, eu não vejo por que não fazer. Mas dentro da psicologia, ela não é aceita, tá? Como ciência, porque ela não faz parte de regras padronizadas e todos aqueles mecanismos que tem. A psicologia demorou 200 anos para virar uma ciência, né? Não foi do dia para a noite. Então, qualquer coisa que não seja ciência é entendida como terapia alternativa, e aí vai caber à pessoa, no caso da Laura especificamente, decidir se isso é bom para ela ou não. Cláudio Matos perguntou se há diferença entre homens e mulheres nos casos de depressão. Quem é mais vulnerável a isso? Sim, um abraço para o Cláudio. Sim, a depressão ela é mais comumente nas mulheres. A depressão é uma doença essencialmente feminina. Ela é mais caracteristicamente feminina e aparece mais nas mulheres, sendo, inclusive, fatal em senhoras acima de 60 anos. Daí a importância realmente, não que homens não possam ter, mas eu não lembro agora a taxa de porcentagem, mas ela é uma doença muito mais feminina do que masculina. Homens mais sensíveis, eles podem desenvolver depressão, sim, também em alguns casos, como términos relacionais ou até morte de alguém, alguma coisa assim, está muito ligado, né? A síndrome do pânico está muito ligada ao óbito, tanto o óbito real da pessoa que morre, ou tanto ao óbito em vida, que é uma separação matrimonial. Ela é muito comum alguma pessoa também poder ter depressão ou qualquer outro sintoma psicológico em função dos acontecimentos externos. Olha, nós falamos de relacionamento, Albuquerque. É minha última, se você tiver alguma, você faça. Nosso presidente tem rompido muito ultimamente. Olha, rompeu com o Moro, rompeu com o Mandetta, rompeu com o Taishi, agora rompeu com o Olavo, o guru de Carvalho. Que dica que a gente pode dar para pessoas como esses que eu citei, que foram rejeitados, para lidar com a rejeição? Você está falando as pessoas que foram mandadas embora, né? Os rejeitados, os entojados. Quando o casamento acaba, olha, quando o amor acaba e agora você... Porque pior que o ódio, não é, Alexandre? É a indiferença. A indiferença é muito complicada, né? Eu acho que, assim, entender que essas pessoas que foram rejeitadas... eu, inclusive, sou muito fã do Mandetta, eu gosto muito do trabalho dele, eu gostava muito do trabalho dele no Ministério da Saúde. Eu acho comunista, aqui não passará. Comunista. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que política é uma questão muito complicada, porque a política ela envolve uma questão de ego, né? Eu sou um político convicto, não entendo nada de política. Depois de 30 e poucos anos fazendo psicologia, eu estou começando a entender um pouquinho da psicologia. Mas eu acho que, assim, tentar entender a cabeça do outro. Eu acho que a resposta que eu resumiria na sua pergunta são aí conflitos de egos, basicamente. Então, é entender que alguns egos não suportam outros egos, tá? Então, assim, um ego
Às vezes você tem uma pessoa que tem um ego mais exacerbado, não gosta de ter um ego menos exacerbado. Então, é entender isso. Eu acho que tratar esses egos e compreender o outro, eu acho que se reverte numa ótima dica para que você realmente não se sinta menosprezado, que você tem todo ao máximo de você ali numa situação dessa. E a gente está vivendo uma instabilidade política muito grande, onde as pessoas estão muito os nervos à flor da pele e... Olha lá, já cortaram a transmissão para assuntos comunistas no programa. Vamos demitir esses nossos roteiristas, viu, Albuque? Relacional, econômico. Voltou. Tinha dado uma picotada. Sumiu. Tinha travado. Voltou. Ok. Então... eu acho que é isso, tratar os egos. Eu acho que saber compreender o ego um do outro, eu acho que vai ajudar muito aí na diferença relacional e até na diferença sentimental. Muito bem. Albuque, tem uns finalmente aí? Acho que só uma pergunta que chegou, bastante pessoas fizeram a mesma pergunta, então eu vou fazer de forma genérica. Para famílias afetadas pela Covid, esse processo que a pessoa não pode acompanhar, por exemplo, o parente que está tipo no fim ali, e depois não tem enterro, não consegue se despedir praticamente. Como lidar com essa situação? Olha, vai ter que... É uma situação muito triste. Eu acho que é o pior desfecho dessa pandemia, é esse tipo de situação aí relatada, né? Eu presto meus sentimentos a todas as vítimas e que passaram, que estão passando. Fazer um exercício aí de autoconhecimento e entender o porquê que não pode ali prestar as últimas considerações, os últimos sentimentos, pode ser um pouco elucidador nesse sentido. E trabalhar esse sentimento, entendendo que você fazendo isso, você vai o seu ente querido foi embora, né? Infelizmente. Mas você está ali tentando preservar a sua saúde e até demonstrando para ele que aquilo lá é uma manifestação, nesse momento, de carinho a você mesmo, porque você também não pode fazer isso. Então, é uma situação muito triste, mas que ela tem que ser muito bem trabalhada emocionalmente, e aí cada pessoa vai ter o seu time, cada pessoa vai ter a sua estrutura emocional de trabalhar isso, mas é um desfecho lamentável, é muito triste e muito apavorante, gera uma angústia muito grande. Então a pessoa vai ter que saber não só mexer com o sentimento, mas tratar da sua angústia, tratar da raiva, porque vai gerar uma raiva muito grande, vai gerar uma incompreensão muito grande, vai gerar uma inconformação muito grande. Então a pessoa vai ter que lidar e dialogar com todos esses sentimentos, e isso vai demandar tempo, isso vai demandar muito tempo, e até a pessoa aceitar isso pode passar uns bons meses. Então, saber trabalhar isso com muita propriedade, né, vai ser difícil, mas é o que eu posso falar. E justamente por isso a questão da máscara e do álcool gel, acho uma outra dica que eu dou aqui, se vocês me permitirem, não existe nenhum tipo de cura, não existe nenhum tipo de vacina ainda, mas se as pessoas puderem realmente fortalecer o seu sistema imunológico, essa doença às vezes pode pegar menos viral. Como é que você fortalece o sistema imunológico? Uma boa alimentação, né? Proteína, legumes, verduras, ferro no feijão, vitamina B, vitamina C, vitamina D e o zinco, tá? Que são extremamente importantes. E noites de sono, realmente, se puder dormir, melhor, tentar fazer a higiene do sono. A gente tem tempo ainda? Quanto tempo a gente tem? Temos 1 minuto. 1 minuto. A higiene do sono consiste o quê? Em não ter luminosidade alta, porque você acaba com a melatonina. A melatonina, que é o hormônio do sono fabricado, né, pela glândula pineal, que fica no cérebro, ela é extremamente sensível à luz. Promover uma ambientação com o ar quente, o ar frio, com roupas adequadas. Isso é muito importante para mexer na imunidade, para aumentar a imunidade, porque você vai ter disposição, o seu organismo vai estar fortalecido. E atividade física, essas são as melhores dicas para que realmente as pessoas possam ficar menos doentes, e quanto menos
quanto mais fortalecidos os organismos de todo mundo ficar, especialmente dos idosos também, tem que ser reforçados, menos quadros desses de óbitos a gente poderá ver aí no futuro. Muito bem. Nós conversamos aqui com o nosso convidado de hoje, o psicólogo Alexander Bass, escritor também, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, autor de diversos livros, que está aqui. Alexander, para quem quiser conhecer, pode deixar algum contato para saber mais sobre o seu trabalho? Tá como Alexander Bass Oficial. Alexander Bass Oficial. Estaremos lá. Isso. Olha, Fernando, obrigado. Um grande abraço para você, um grande abraço ao Book, a todos os seus ouvintes e telespectadores, que todo mundo aí da PAN receba meu carinho. É uma emissora muito, muito querida e que sempre que tem a oportunidade de estar nela, eu tento dar a minha melhor entrevista, porque o objetivo é você realmente, né, promover um pouco de tranquilidade e um pouco de paz ali na mente daquela pessoa que está sofrendo, e todos nós estamos sofrendo. É uma pandemia realmente que veio ali para judiar muito da humanidade, e espero que a gente possa realmente sair logo disso o mais rápido possível e voltar todos nós às nossas rotinas previamente já estabelecidas. Muito bem, Alexander, obrigado. Forte abraço e até a próxima. Um abraço para vocês. Obrigado, abraço. 2 horas e 3 minutos, Albuque. Hora de um breakzinho? Tá só Dá na uma metade. paradinha. Tá só na metade. A gente volta já. Aqui na internet as coisas não param, Albuque. As pessoas têm que participar desse programa. Estão querendo o padre. O padre vai entrar hoje, né? Ele tá aqui. Já tá aí? Já tá aqui esperando. Olha que beleza. Vamos entrar com o pessoal antes aí do padre. Pra trocar uma ideiazinha. Estava com a garganta seca. O chat bombou. O pessoal mandou aqui, ótima entrevista. O pessoal aqui com muitas perguntas ainda. Infelizmente não deu para responder todas. Maria Salete, dormir? Impossível com o Tamo Junto na PAN.